O salão de baile brilhava com 1000 velas, mas Vivian Thorne sentia apenas o aperto frio da mão de Edmund Garrick contra sua cintura. Seus dedos cavaram o suficiente para lembrá-la de quem a possuía agora, embora o sorriso que ele usava para os convidados reunidos sugerisse ternura. "Fique mais reta, querida", ele murmurou contra seu ouvido, seu hálito quente e azedo com vinho. "Você representa meu investimento agora. Tente parecer grata." O anúncio de seu noivado tinha sido feito 1 hora atrás, e cada minuto desde então tinha sido uma lenta sufocação. Lordes e damas ofereciam congratulações que pareciam condolências. Seus olhos demoravam em seu rosto, procurando por sinais de alegria que eles não encontrariam. A mãe de Edmund já havia informado que o casamento ocorreria em 6 semanas, que suas opiniões sobre flores ou música eram desnecessárias, que uma mulher em sua posição deveria simplesmente ficar aliviada por alguém a querer. Mulheres como ela não eram escolhidas, elas eram usadas. "Sorria", Edmund comandou, conduzindo-a para outro grupo de convidados. Seu aperto se intensificou quando ela tentou criar distância entre seus corpos. "Lord Helmsley está observando. Ele tem considerável influência sobre os contratos de terras de que preciso. Você o encantará." Vivian havia praticado este papel por toda a sua vida. A filha bonita, a mulher obediente, a noiva grata e ser, que entendia que as dívidas de jogo de seu pai a haviam tornado uma mercadoria a ser negociada. Ela podia sorrir, podia fazer uma reverência, podia fingir que as paredes não estavam se fechando. Mas quando Edmund riu de algo que Lord Helmsley disse, uma piada grosseira sobre domar esposas jovens, e apertou sua cintura como se ela fosse parte da piada, algo fraturou dentro de seu peito. "Com licença", ela sussurrou, afastando-se com mais força do que pretendera. "Preciso de um momento." Os olhos de Edmund brilharam em aviso, mas eles estavam cercados por muitas testemunhas para que ele objetasse abertamente. 5 minutos, ele disse entre os dentes, mantendo seu sorriso público. "Não mais." Vivian caminhou em direção aos quartos de repouso, com passos medidos, sua coluna rígida, seu rosto composto. Mas assim que ela passou pelas portas douradas para o corredor além, ela apressou o passo. O quarto de repouso da senhora designado estaria cheio de parentes femininas de Edmund, todas ansiosas para oferecer conselhos sobre submissão conjugal. Ela precisava de ar, espaço, silêncio. Uma porta estava entreaberta mais adiante no corredor. Uma entrada de serviço para o que parecia um depósito para móveis extras e telas decorativas. O palácio era enorme, um labirinto de quartos que a maioria dos convidados nunca veria. Este parecia vazio e abençoadamente escuro. Vivian escorregou para dentro e fechou a porta atrás de si, encostando-se nela enquanto sua compostura cuidadosamente mantida finalmente rachava. Sua respiração vinha em curtos ofegos. O espartilho que se sentira meramente desconfortável a noite toda agora parecia projetado para esmagar suas costelas. A luz da lua filtrava-se por uma janela alta, iluminando formas drapeadas em tecido, cadeiras esperando para serem reparadas, uma harpa quebrada, telas dobráveis pintadas com cenas pastorais. Ela moveu-se mais fundo no quarto, colocando distância entre si e a porta, e afundou em um banco almofadado perto da parede distante. E se esconder fosse a única escolha que ela já tivera? A voz de seu pai ecoou em sua memória, fraca de seu leito de morte. "Você honrará este arranjo, Vivian. Edmund Garrick está oferecendo para limpar tudo. A propriedade, as dívidas, seu futuro. Prometa-me que você o levará até o fim." Ela havia prometido. Que filha não o faria vendo seu pai morrer? Mas ele não sabia, não podia ter sabido o tipo de homem que Edmund realmente era. Ou talvez ele soubesse e simplesmente não se importasse desde que as dívidas fossem pagas. Vivian pressionou as palmas das mãos contra os olhos, forçando-se a não chorar. Chorar não resolvia nada.
Em 6 semanas ela seria Lady Garrick, e lágrimas seriam uma indulgência que ela não poderia mais pagar. Um som congelou sua respiração em sua garganta. Movimento do canto mais escuro do quarto, a mudança sutil de tecido, a quietude de um fôlego de alguém que acabara de perceber que não estava mais sozinho. O coração de Vivian martelava contra suas costelas enquanto uma sombra se desprendia da parede, alta, ombros largos, movendo-se com a graça cuidadosa de um predador, decidindo se revelar. Então uma voz profunda e com um toque de diversão seca. Se você está se escondendo, você escolheu mal. Esta é minha rota de fuga. A sombra entrou na luz da lua e o estômago de Vivian revirou. Calum Ravenswood, Duque de Thornfield. Ela o reconheceu instantaneamente, embora nunca tivessem sido formalmente apresentados. Todos conheciam Thornfield, não apenas por seu título ou sua considerável riqueza, mas por sua reputação de absoluta propriedade. Ele nunca buscava escândalos, nunca quebrava protocolos, nunca se associava a ninguém que pudesse manchar o nome impecável de sua família. E ali estava ela, sozinha com ele em um quarto escuro, tendo fugido de seu próprio baile de noivado. Sua graça, ela conseguiu, levantando-se rapidamente e executando uma reverência que parecia absurda nas circunstâncias. Peço desculpas, eu não percebi. Sairei imediatamente. Fique. A palavra foi silenciosa, mas comandou obediência, no entanto. Ele se moveu mais perto, e ela podia distinguir suas feições agora. Queixo forte, cabelo escuro, ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Olhos que a avaliavam com precisão desconfortável. Se você retornar a esse salão de baile em 5 minutos após sair, Garrick saberá que você veio para um lugar como este, um lugar privado. Ele me parece o tipo que faz suposições. A garganta de Vivian apertou. Você conhece Lord Garrick, eu o conheço. Algo na voz de Thornfield sugeria que ele não aprovava o que sabia. Fui pressionado a comparecer ao anúncio desta noite. Política. Ele disse a palavra como uma maldição. Passei a última hora sendo informado de que deveria apoiar publicamente seu próximo casamento. Algo sobre contratos de terras e rotas comerciais que exigem apoio aristocrático unificado. E você o fará? A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la. Apoiar? Thornfield estudou o rosto dela à luz da lua. Seu olhar se deteve em algo. A vermelhidão ao redor de seus olhos, talvez, ou a maneira como suas mãos tremiam ligeiramente apesar de suas tentativas de as estabilizar. Isso depende, ele disse lentamente, de se a noiva requer apoio ou intervenção. A neutralidade cuidadosa de seu tom tornava impossível discernir seu significado. Ele estava oferecendo ajuda ou julgando sua fraqueza? Vivian havia aprendido a esperar o último de homens de sua posição. Não preciso de nada, sua graça. Ela ergueu o queixo. Minha situação é minha própria preocupação. É? Ele se moveu ainda mais perto. Perto o suficiente para que ela pudesse ver a dobra entre suas sobrancelhas. Você está chorando. Não estou. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, sentiu a umidade em suas bochechas e percebeu que ele estava certo. Quando isso aconteceu, Thornfield fez algo então que a chocou mais do que sua presença no quarto. Ele puxou um lenço do bolso e ofereceu a ela, não com pena, mas com a cortesia prática que ele mostraria a um igual. Seu noivo a humilhou na frente de Helmsley. Ele disse baixinho. Eu vi acontecer antes de você sair. Se você tivesse ficado naquele salão de baile mais 1 minuto, você o teria esbofeteado ou desmaiado. Nenhum dos dois a teria servido bem. Vivian pegou o lenço com os dedos trêmulos. Você é muito observador. Estou muito entediada com performances sociais. Emoções reais são mais interessantes. Ele se encostou na beirada de uma mesa coberta, acomodando-se como se tivessem todo o tempo do mundo. Há quanto tempo você está noiva de Garrick?
Os contratos foram assinados 3 semanas atrás, após a morte de meu pai. Hoje foi o anúncio público. 3 semanas. A expressão de Thornfield escureceu. E você já parece uma mulher sendo levada para a execução. Isso é dificilmente... Eu não lido com bajulação ou ficção, senhorita Thorne. Ele cruzou os braços. Eu observei Garrick operar por anos. Ele é um predador que usa a convenção social como campo de caça. Se você está presa em um contrato com ele, você tem minha simpatia. Mas simpatia não a ajudará. A franqueza deveria tê-la ofendido. Em vez disso, pareceu a primeira coisa honesta que alguém lhe dissera em semanas. O que me ajudaria, Sua Graça? A pergunta saiu mais afiada do que pretendida. Ilumine-me. Você claramente tem opiniões. Quebrar o contrato a ajudaria. Vivian riu. Um som sem humor. Com que base meu pai assinou tudo legalmente? As dívidas são reais. Edmund detém todas as vantagens. Quebrar o contrato me deixaria destituída e destruiria o pouco que resta do nome de minha família. Então você se martirizará em vez disso. Honrarei o último desejo de meu pai. Ela encontrou os olhos de Thornfield diretamente. Nem todos nós temos o luxo de escolher nosso destino, Sua Graça. Alguns de nós devemos simplesmente suportá-lo. Algo mudou em sua expressão. Respeito talvez, ou reconhecimento. Você é mais forte do que parece. Eu tenho que ser. Eles ficaram em silêncio por um momento. Os sons distantes do baile filtrando-se pelas paredes. Vivian sabia que deveria ir. Deveria retornar ao lado de Edmund antes que ele viesse procurá-la. Mas este quarto parecia um bolso fora do tempo, um breve refúgio onde ela podia respirar sem as mãos de alguém controlando seus movimentos. Posso lhe perguntar algo? A voz de Thornfield havia se suavizado ligeiramente. E você pode se recusar a responder. Ela assentiu. Você quer se casar com ele? Ninguém havia lhe perguntado isso, nem uma vez. Eles a haviam informado sobre o arranjo, elogiado por aceitá-lo, dito o quão afortunada ela era, mas ninguém havia se importado com o que ela queria. Não, ela sussurrou. Não quero. Thornfield endireitou-se, e por um momento algo feroz brilhou em seu rosto. Então ele controlou suas feições de volta à neutralidade. Então temos um problema. Você foi vista vindo por este corredor. Eu observei Lady Ashworth notar. Ela é tia de Garrick e a pior fofoqueira de Londres. Pela manhã, metade do tom acreditará que você desapareceu sozinha com um homem durante seu próprio baile de noivado. Ele pausou. Sua reputação pode já estar comprometida. O horror inundou Vivian. Mas não fizemos nada. A verdade é irrelevante quando o escândalo faz uma história melhor. Thornfield moveu-se em direção à porta, então parou. Quando você retornar ao salão de baile, vá diretamente para o quarto de repouso da senhora. Passe 10 minutos lá, permitindo-se ser vista por múltiplas testemunhas. Se alguém perguntar, você se sentiu mal, nada mais. E você? Eu sairei pela entrada de serviço e me juntarei ao baile de uma direção diferente. Com sorte, Lady Ashworth assumirá que se enganou sobre o que viu. A mente de Vivian correu. Por que você está me ajudando? Thornfield olhou para ela, sua expressão ilegível. Porque alguém deveria, e porque ele hesitou, então pareceu decidir contra o que quer que estivesse prestes a dizer. Porque você merece algo melhor do que Edmund Garrick. Ele abriu a porta cuidadosamente, verificou o corredor, então desapareceu sem outra palavra. Vivian ficou sozinha no quarto escuro, segurando o lenço dele, seu coração batendo muito rápido. Ela havia vindo aqui para se esconder de seu futuro. Em vez disso, ela havia encontrado um homem que via através de suas máscaras cuidadosas e parecia se importar que ela estivesse se afogando. Não mudava nada, ela disse a si mesma, firmemente. Thornfield estava sendo cortês, nada mais. Ela retornaria ao baile, sorriria ao lado de Edmund e continuaria pelo caminho que seu pai havia escolhido para ela.
Mas enquanto ela voltava para o salão de baile, seguindo as instruções de Thornfield precisamente, um pensamento circulava em sua mente, como uma oração ou uma maldição. E se esconder não fosse mais suficiente? As horas restantes do baile passaram em um borrão de sorrisos forçados e o aperto cada vez mais possessivo de Edmund em seu braço. Ele estava bebendo mais, suas palavras ligeiramente arrastadas, enquanto a apresentava a associados de negócios, que a olhavam da mesma forma que os homens avaliavam cavalos em leilão. Quando os últimos convidados partiram, o rosto de Vivian doía de manter sua expressão de graciosa contentamento. Você desapareceu por um bom tempo antes, Edmund disse, enquanto a escoltava até sua carruagem. Seu tom era leve, mas seus dedos cravaram em seu cotovelo. Eu confio que você não estava fazendo nada tolo. Eu me senti mal. Descansei no quarto de repouso da senhora. Ele estudou o rosto dela como se procurasse mentiras. Veja que isso não aconteça novamente. Minha esposa não será vista como fraca ou dramática. Você aprenderá a gerenciar melhor sua constituição. Eu ainda não sou sua esposa, meu senhor. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las, aquela franqueza impulsiva que sempre a metera em encrenca. A expressão de Edmund congelou, e por um momento ela viu pura raiva brilhar em suas feições antes que ele a suavizasse. Não, ele concordou suavemente, ainda não. Mas você será, senhorita Thorne. Não se engane quanto a isso. Os contratos são inquebráveis. Sua assinatura já está neles. Você pertence a mim agora em todos os sentidos que importam. Ele a entregou na carruagem com cortesia exagerada, mas a ameaça pairava no ar entre eles. Enquanto os cavalos se afastavam do palácio, Vivian olhou para trás e viu uma figura solitária em uma das janelas altas. Alta, de cabelos escuros, observando sua partida. Thornfield. Ela se virou rapidamente, mas o lenço dele ainda estava dobrado em sua manga. Um pequeno pedaço de evidência de que alguém naquele salão de baile cintilante a vira como mais do que propriedade. A semana que se seguiu não trouxe alívio. Edmund a visitava diariamente na pequena casa da cidade de sua família em Londres. Cada visita uma performance de cortejo para o benefício dos criados, enquanto suas palavras particulares cortavam como vidro. Ele lhe trouxe presentes, coisas caras e impessoais que mostravam sua riqueza em vez de qualquer conhecimento de suas preferências. Um colar chamativo, uma égua tão espirituosa que seria perigoso montar. Livros sobre gestão doméstica e deveres conjugais. Você precisará estudar isso, ele disse, largando uma pilha de textos sobre a mesa de sua sala. Minha mãe relata que você é ignorante em relação à gestão doméstica adequada. Corrigiremos isso antes do casamento. Vivian reprimiu a réplica de que ela estava gerenciando a casa de seu pai por anos, enquanto ele jogava fora a renda deles. Argumentar não adiantava nada, exceto divertir Edmund. Mas o pior momento veio 4 dias após o baile, quando Edmund chegou com documentos exigindo sua assinatura. Uma formalidade, ele a assegurou, espalhando os papéis sobre sua escrivaninha, simplesmente confirmando os termos que seu pai concordou. Suas terras de dote transferem-se para mim após o casamento. Quaisquer dívidas restantes tornam-se minha responsabilidade. Arranjos padrão. Vivian leu a densa linguagem legal cuidadosamente, e seu sangue gelou. Esta cláusula aqui diz: eu renuncio a toda reivindicação sobre a propriedade de minha mãe em Yorkshire. Aquela cabana foi deixada para mim especificamente. Não faz parte da propriedade de meu pai. Uma tecnicalidade, Edmund acenou com a mão desdenhosamente. Tudo o que era seu torna-se meu no casamento de qualquer forma. Isso apenas simplifica o processo. Mas minha mãe queria que eu tivesse aquela cabana, ela especificou. A mão de Edmund desceu forte sobre a mesa, fazendo-a pular. Sua mãe está morta, Vivian. Seu pai está morto. Seus desejos são irrelevantes. Assine o papel. Eu gostaria que meu advogado revisasse. Você não tem um advogado. O homem de seu pai trabalha para mim agora.
Eu comprei a lealdade dele junto com as dívidas de sua família. Edmund se inclinou mais perto, sua voz caindo para um ronronar perigoso. Assine o papel ou ativarei a cláusula de penalidade em nosso contrato que me permite apreender a propriedade de Yorkshire imediatamente como compensação pela sua violação de boa-fé. A mão de Vivian tremeu enquanto ela assinava. Ela observou Edmund dobrar o documento e guardá-lo no bolso do casaco e sentiu outro pedaço de sua liberdade desaparecer. Aquela noite, sozinha em seu quarto, ela tirou o lenço de Thornfield e olhou para o brasão bordado. Ela sabia que deveria devolvê-lo, deveria evitar qualquer conexão com um homem que pudesse representar perigo para sua já precária posição. Em vez disso, ela o colocou debaixo do travesseiro e tentou lembrar como era ser tratada como se importasse. A intimação veio na manhã seguinte, entregue por um mensageiro real em libré completa. Vivian olhou para o papel pesado, seu coração afundando enquanto lia a linguagem formal. Ela foi comandada a comparecer à casa Thornfield dentro de 2 dias para discutir assuntos relacionados ao seu recente noivado e preocupações levantadas por certos membros da aristocracia. O que isso significa? Ela perguntou ao mensageiro, embora já suspeitasse. Não sou privilegiado dos detalhes, senhorita, mas o Duque solicita sua presença com urgência. Ele sugere que você traga bagagem apropriada para uma estadia prolongada. Estadia prolongada. As palavras ecoaram em sua mente com uma espera ominosa. Edmund chegou dentro de 1 hora, convocado por sua nota desesperada. Ele leu a intimação com os olhos estreitados, então amassou o papel em seu punho. Aquele bastardo intrometido, ele murmurou. Eu deveria ter sabido que ele causaria problemas. Que problemas? Do que se trata isso? O sorriso de Edmund era afiado e frio. Parece que alguém começou um boato de que você foi vista entrando em um quarto privado com Thornfield durante nosso baile de noivado. Lady Ashworth tem fofocado e agora a Duquesa de Marbury, madrinha de Thornfield, e uma mulher com muita influência, está exigindo uma investigação sobre a propriedade de nosso noivado. O estômago de Vivian revirou. Mas nada aconteceu. Não importa o que aconteceu, Edmund começou a andar de um lado para o outro, seus movimentos agitados. O que importa é a percepção. A aristocracia leva essas coisas a sério. Se houver sequer um sussurro de impropriedade, nosso casamento pode ser atrasado, ou pior, certas partes podem usá-lo como base para bloquear os contratos de terras de que preciso. Então, o que fazemos? Edmund parou de andar e olhou para ela com cálculos em que ela não confiava. Nós o usamos. O quê? Existe um protocolo antigo, raramente invocado hoje em dia, mas ainda tecnicamente válido. Quando a reputação de uma mulher noiva é questionada, ela pode ser colocada sob a guarda de uma autoridade moral impecável por um período de restauração de caráter. Seu sorriso se alargou. Thornfield é considerado o homem mais impecável da Inglaterra. Se você ficar em sua propriedade sob sua guarda por 6 semanas, retornando a mim com seu endosso pessoal de sua virtude, ninguém ousará questionar nosso casamento. 6 semanas, a voz de Vivian saiu estrangulada. Você quer que eu viva na casa de Thornfield? Sob sua supervisão, junto com toda a sua equipe doméstica e provavelmente também sua madrinha. Será completamente adequado e completamente chato. Edmund se aproximou, sua voz abaixando. Mas aqui está a parte importante, querida. Há uma cláusula no protocolo de tutela. Se você violar qualquer regra de conduta adequada durante essas 6 semanas, se você der a Thornfield qualquer motivo para questionar seu caráter, o contrato de casamento original poderá ser anulado e eu, como parte lesada, poderei reivindicar os bens restantes de sua família como compensação. A armadilha cristalizou em sua mente com horrível clareza. Você está me enviando para lá esperando que eu fale. Estou enviando você para lá para lhe dar uma última chance de provar que vale o investimento que fiz.
Edmund agarrou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Comporte-se perfeitamente. Siga todas as regras. Retorne a mim em 6 semanas com a bênção de Thornfield e estaremos casados conforme o planejado. Mas se você escorregar, se você mostrar um momento do espírito rebelde que continua tentando esconder, você perderá tudo. Seu nome, sua propriedade e qualquer esperança de um futuro respeitável. Ele a soltou e endireitou o casaco. A escolha é sua, Vivian. 6 semanas de bom comportamento ou ruína total. Informarei Thornfield que você aceita e tutela dele. Depois que Edmund partiu, Vivian sentou-se em sua sala vazia e tentou respirar através do pânico. Ela estava sendo enviada para morar na casa de um homem que ela havia conhecido uma vez, um homem que lhe havia mostrado gentileza em um quarto escuro e então desaparecido de sua vida. Agora ele seria seu juiz, seu carcereiro, a pessoa que decidiria se ela merecia escapar de Edmund Garrick, ou se ela deveria ser devolvida a ele como mercadoria defeituosa. Ela deveria se sentir aterrorizada, presa, indefesa. Em vez disso, pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo que poderia ter sido esperança, porque Caleb Ravenswood a havia olhado naquele quarto e dito: "Você merece algo melhor do que Edmund Garrick." E agora o destino a havia colocado diretamente em seu poder, dando-lhe 6 semanas para descobrir se ele falara sério. Ela chegou à casa Thornfield 2 dias depois, seus poucos pertences embalados em uma única mala. A propriedade era magnífica, pedra cinzenta e era trepadeira, situada entre colinas ondulantes que pareciam se estender para sempre, bonita e intimidante em igual medida. Uma governanta de rosto severo chamada Sir Winters a encontrou na entrada. "Senhorita Thorne, sua graça a espera na biblioteca. Farei com que suas coisas sejam levadas para seu quarto." Vivian seguiu a governanta por corredores ladeados por retratos ancestrais que pareciam julgá-la com olhos pintados. As portas da biblioteca estavam abertas, revelando estantes do chão ao teto e o brilho quente do sol da tarde através de janelas altas. Thornfield estava de costas para ela, mãos unidas atrás dele enquanto ele olhava para os jardins. Ele usava roupas simples do campo em vez de trajes formais, e de alguma forma isso o fazia parecer ainda mais imponente. Um homem confortável em seu poder, sem precisar de fantasia para afirmá-lo. "Senhorita Thorne", anunciou a Sr. Winters. Ele se virou e Vivian sentiu o mesmo choque de reconhecimento que experimentara no quarto escuro. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, buscando, avaliando. "Sra. Winters, obrigada. Tomaremos chá em 1 hora." Ele esperou até que a governanta saísse antes de falar novamente. "Peço desculpas pelas circunstâncias que a trouxeram aqui." "Você começou o boato?" Vivian perguntou diretamente, sobre me ver naquele quarto. "Não", a expressão dele endureceu. "Mas eu deveria ter antecipado que outros poderiam." Lady Ashworth a viu descer aquele corredor. Ela provavelmente me viu também, embora não pudesse saber que estávamos no mesmo quarto. A imaginação dela preencheu as lacunas. "E agora estou aqui sob sua custódia por 6 semanas." Vivian moveu-se mais para dentro da biblioteca, precisando fazer algo com a energia nervosa que a percorria. Lord Garrick explicou os termos. "Se eu me comportar mal de alguma forma, ele pode anular nosso contrato e tomar o pouco que me resta." "Estou ciente." A voz de Thornfield era tensa. "O protocolo de tutela é arcaico e fundamentalmente injusto. Mas uma vez que a Duquesa de Marbury exigiu uma investigação, certas engrenagens foram postas em movimento que não puderam ser paradas. Então, você está presa a mim. Eu me ofereci." Ele disse isso simplesmente como se fosse óbvio. Quando soube o que Garrick estava tentando, deixei claro para todos os envolvidos que se uma tutela fosse necessária, eu a supervisionaria pessoalmente, ninguém mais. Vivian estudou o rosto dele, tentando entender o porquê. Porque Garrick teria manipulado qualquer outro arranjo em sua vantagem. Pelo menos desta forma,
Você está sob a proteção de alguém que ele pausou, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente. Alguém que acredita que você merece justiça. Justiça, ela repetiu suavemente. Essa é uma palavra que não ouço há algum tempo. Thornfield moveu-se para sua escrivaninha e pegou um documento. Estes são os termos oficiais de sua estadia. Você terá sua própria suíte de quartos. Você está livre para se mover pela casa e pelos jardins como desejar. As refeições serão tomadas na sala de jantar, a menos que você esteja doente. Você participará dos poucos eventos sociais que sou obrigado a hospedar, atuando como minha tutelada. E no final de 6 semanas, fornecerei uma avaliação formal de seu caráter ao conselho aristocrático que supervisiona este assunto. E a Lord Garrick, ele confirmou. Se minha avaliação for positiva, e não vejo razão para que não seja, seu contrato de casamento prosseguirá como planejado. Algo em sua voz sugeria que ele achava aquele resultado desagradável, mas seu rosto permaneceu neutro. E se sua avaliação for negativa? Vivian perguntou. Então o contrato será anulado. Garrick buscará danos financeiros e você será ele, parou. Arruinada, ela terminou, destituída e inável para casar. Sim, a palavra pairou entre eles, pesada de consequências. Vivian endireitou a coluna. Então suponho que devo me comportar muito bem, Sua Graça. Não estou interessado em sua performance de bom comportamento. Thornfield colocou o documento na mesa e olhou para ela diretamente. Estou interessado na verdade. Por 6 semanas, você viverá nesta casa e eu observarei quem você realmente é. Não a mulher assustada sendo vendida a Garrick. Não a filha obediente honrando o último desejo de seu pai. Mas você, Vivian Thorne, sem as máscaras. O uso de seu primeiro nome causou um choque em seu sistema. Essa é uma proposta perigosa. É? Ele se aproximou, sua expressão intensa. Ou é a primeira coisa honesta que lhe aconteceu desde que seu pai morreu? Ela queria argumentar, mas não conseguia encontrar as palavras porque ele estava certo. Todos os outros em sua vida queriam que ela atuasse, se submetesse, desaparecesse no papel que lhe haviam atribuído. Thornfield queria que ela existisse. Não sei como fazer isso, ela admitiu baixinho. Ser eu mesma. Então estas 6 semanas serão educativas para nós dois. Ele gesticulou em direção à porta. A senhora Winters a levará aos seus quartos. Vestimos para o jantar às 7 E senhorita Thorne? Ela parou na soleira. Sim, bem-vinda a Thornfield. O que quer que aconteça no final destas 6 semanas, você está segura aqui. Dou-lhe a minha palavra sobre isso. Vivian assentiu, não confiando em sua voz, e fugiu para a segurança de seus aposentos designados. Só quando a porta se fechou atrás dela é que ela se permitiu questionar o que a palavra dele realmente poderia significar. E se 6 semanas seriam tempo suficiente para descobrir se Caleb Ravenswood era sua salvação, ou simplesmente um tipo diferente de armadilha. A primeira semana em Thornfield passou em uma dança cautelosa de proximidade e distância. Vivian fazia suas refeições na sala de jantar, sentada na ponta mais distante da enorme mesa, enquanto Thornfield ocupava seu lugar à cabeceira. Eles falavam de coisas neutras, o tempo, a história da propriedade, livros que ela poderia pegar emprestado da biblioteca. Nada pessoal, nada perigoso, mas ela sentia os olhos dele nela constantemente, aquele olhar avaliador que parecia ver através de cada parede cuidadosamente construída por ela. A senhora Winters administrava a casa com precisão militar e o resto da equipe tratava Vivian com uma cortesia calorosa que a surpreendia. As criadas que a ajudavam a se vestir todas as manhãs conversavam sobre fofocas da vila, a cozinheira perguntava suas preferências para as refeições. Até o severo jardineiro se ofereceu para lhe mostrar o famoso jardim de rosas da propriedade. Era o oposto da recepção fria que ela esperava em uma casa onde era essencialmente uma prisioneira. No quarto dia,
Ela encontrou Thornfield na biblioteca, rodeado de livros de contas e correspondências. Ele parecia cansado, uma mecha de cabelo escuro caindo sobre sua testa, de uma forma que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Sinto muito, ela disse, começando a recuar. Não quis incomodá-lo. Você não está. Ele abaixou a pena. A biblioteca é sua para usar quando quiser. Isso fazia parte de nosso acordo. Vivian moveu-se para as estantes, passando os dedos pelas lombadas. Você tem uma coleção impressionante. Obra de meu avô. Ele acreditava que a biblioteca de um homem refletia sua mente. Thornfield recostou-se em sua cadeira. O que você gosta de ler? Poesia, principalmente, embora meu pai achasse isso frívolo. Ela puxou um volume de Byron. Ele preferia que eu estudasse gestão doméstica. Byron é dificilmente frívolo, embora eu suponha que Garrick concordaria com seu pai. A maneira como ele disse o nome de Edmund, com aquela ponta de desgosto, a deixou ousada. Você não gosta dele. Não confio nele. Thornfield levantou-se e moveu-se para ficar perto dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de cedro e tinta. Fiz perguntas desde que você chegou. As dívidas de seu pai eram reais, mas Garrick as comprou por muito menos do que seu valor de face. Ele poderia ter negociado um plano de pagamento razoável. Em vez disso, ele exigiu casamento. A respiração de Vivienne engasgou. Por que você está me contando isso? Por que você deve saber no que está se metendo? Se você retornar a ele no final destas 6 semanas, você estará legalmente ligada a um homem que a vê como propriedade que ele adquiriu a preço de barganha. E se eu não voltar para ele, ficarei destituída. Ela encontrou os olhos dele. Você mesmo disse, se você der uma avaliação negativa, eu perco tudo. Então que escolha eu realmente tenho? Sua graça. Algo brilhou em seu rosto. Frustração, talvez, ou arrependimento. Ainda não sei, mas estou trabalhando para encontrar uma para você. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta da biblioteca abriu-se e um redemoinho de seda borgonha entrou no quarto. Calum, por que você não me disse que estava abrigando uma jovem mulher? A recém-chegada parou, notando a presença de Vivian. Oh, você deve ser a senhorita Thorne. Vivian, posso apresentar a duquesa de Marbury, minha madrinha. O tom de Thornfield era resignado. Sua graça, você deveria chegar na próxima semana. Eu adiantei minha visita quando ouvi a fofoca. A duquesa tinha talvez 60 anos, com cabelos prateados e olhos que brilhavam com inteligência. Edmund Garrick está espalhando rumores de que você está corrompendo sua noiva inocente. Achei que deveria observar a situação pessoalmente. Vivian sentiu um frio descer pela espinha. Corrompendo? Oh, não se importe, querida. Edmund é uma cobra que mente por esporte. A duquesa acomodou-se em um sofá com facilidade proprietária. Mas as mentiras dele têm influência. E é por isso que estou aqui para garantir que meu afilhado conduza esta tutela de maneira irrepreensível. Eu estou sempre irrepreensível, Thornfield disse secamente. Sim, você é tediosamente adequado. É uma de suas poucas falhas. Ela virou seu olhar penetrante para Vivian. Diga-me, senhorita Thorne, você quer se casar com Edmund Garrick? A pergunta direta feita na frente de Thornfield pareceu uma armadilha. Meu pai arranjou. Eu não perguntei sobre seu pai. Eu perguntei sobre você. A duquesa se inclinou para a frente. Eu sou muito velha e muito rica, o que significa que ganhei o direito à grosseria. Então, perguntarei novamente, Botamai. Você quer se casar com aquele homem? Vivian olhou para Thornfield, que a observava com intensidade ilegível. Então ela fez uma escolha. A mesma franqueza impulsiva que sempre a metia em problemas. Não, ela disse claramente. Não quero me casar com ele. Nunca quis. A duquesa sorriu, uma expressão aguda e satisfeita. Bom, então temos 6 semanas para encontrar uma alternativa para você.
Caleb, ficarei na ala leste. Peça à senhora Winters para preparar meus quartos habituais. Depois que ela saiu, deixando o caos em seu rastro, Vivian virou-se para Thornfield. Ela não pode. Você não pode encontrar uma alternativa. Ele se aproximou, sua expressão intensa. Por que não? Você acabou de admitir na frente de uma testemunha que o contrato de casamento foi assinado sob coação. Isso é motivo para contestação. Mas as dívidas podem ser gerenciadas de outras formas. Eu tenho recursos, conexões. 6 semanas para explorar todas as opções legais. A mão dele se levantou como se ele pudesse tocar o rosto dela, então caiu. Você não precisa ser um sacrifício, Vivian. Não se você me permitir ajudá-la. Ela queria acreditar nele. Queria confiar que este homem poderoso, com sua grande propriedade e sua madrinha feroz, poderia de alguma forma desfazer a armadilha que Edmund havia construído ao seu redor. Mas ela havia aprendido que a esperança era perigosa. E se você falhar, se não houver alternativa e eu ainda tiver que me casar com ele no final de 6 semanas, sua interferência não o deixará ainda mais zangado? Não tornará minha vida mais difícil? O maxilar de Thornfield se apertou. Então farei questão de que ele saiba que toda a aristocracia está observando como ele a trata, que qualquer crueldade terá consequências. Você não pode me proteger para sempre. Não, ele concordou em silêncio. Mas eu posso protegê-la por 6 semanas, e talvez isso seja suficiente. Aquela noite, deitada em sua cama confortável em seus elegantes quartos, Vivian permitiu-se imaginar como seria realmente ser livre, escolher seu próprio caminho, pertencer a ninguém além de si mesma. Parecia uma fantasia, mas Caleb Ravenswood estava começando a fazer parecer uma possibilidade, e ela suspeitava que isso era mais perigoso do que qualquer coisa que Edmund lhe havia feito. A segunda semana trouxe mudanças inesperadas. A duquesa de Marbury provou ser uma força disruptiva da natureza, reorganizando o cronograma da casa para incluir chás da tarde, onde ela mantinha corte com senhoras locais, sutilmente coletando informações e aliados. A reputação é moeda, ela disse a Vivian durante uma de suas conversas privadas. Agora, Edmund controla a narrativa sobre você. Vamos mudar isso. Ela insistiu que Vivian participasse de um evento de caridade da vila, aparecendo ao lado de Thornfield como sua protegida. Foi a primeira aparição pública de Vivian desde o baile de noivado, e suas mãos tremiam enquanto entravam no pequeno salão de assembleia. Mas a duquesa havia preparado bem o terreno. A pequena nobreza local cumprimentou Vivian com calor, perguntando suas opiniões sobre o trabalho da caridade, tratando-a como uma pessoa de valor em vez de um escândalo. Várias das mulheres eram senhoras de influência com olhos afiados que faziam comentários pontuais sobre jovens mulheres pobres, sendo forçadas a arranjos infelizes. Thornfield permaneceu perto dela durante toda a noite, uma presença tranquila ao seu lado. Quando Lord Helmsley, o mesmo homem que havia rido das piadas grosseiras de Edmund, tentou encurralá-la com perguntas invasivas sobre seu noivado, Thornfield se interpôs suavemente entre eles. A senhorita Thorne está sob minha proteção, Helmsley. Isso significa que ela não responde a você. Sua voz era agradável, mas o aço por baixo era inconfundível. Confio que isso está claro. Helmsley recuou, e Vivian sentiu algo quente florescer em seu peito. Ele a escolheu. Naquele pequeno momento, na frente de testemunhas, Caleb Ravenswood havia escolhido o valor dela em detrimento do conforto social. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos jardins de Thornfield ao crepúsculo, ela encontrou a coragem para agradecê-lo. Você não precisava me defender contra Lord Helmsley. Ele é influente. Ele é um idiota. As mãos de Thornfield estavam unidas atrás das costas, sua postura rígida. E sim, eu tive que defendê-la. É isso que proteção significa. É só isso que eu sou para você? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. Uma obrigação, um problema a resolver?
Ele parou de andar e virou-se para encará-la, o sol poente lançando suas feições em ouro e sombra. Não, ele disse baixinho. Você não é uma obrigação, Vivian. Você é o quê? Por um longo momento ela pensou que ele poderia realmente lhe dizer. Poderia explicar o modo como seus olhos a seguiam nas refeições, a distância cuidadosa que ele mantinha, mesmo enquanto parecia se inclinar para ela como uma planta buscando a luz. Mas então ele balançou a cabeça. Você é minha pupila por mais 4 semanas. É só isso que pode importar agora. Por quê? Ela se aproximou, encorajada pela frustração. Por causa da decoro? Porque Edmund poderia usar qualquer afeto entre nós como munição? Porque se eu me permitir sentir o que estou começando a sentir, não serei capaz de permanecer objetivo. E você precisa de objetividade agora mais do que precisa. Ele parou. Mais do que eu preciso do quê? Mais do que você precisa que eu seja egoísta. Ele recuou, restabelecendo a distância. Venha, está escurecendo e a duquesa vai se preocupar. Eles voltaram para casa em silêncio, mas o coração de Vivian disparava com as implicações do que ele não havia dito. Calum Ravenswood sentia algo por ela, algo contra o qual ele estava lutando, algo que o assustava o suficiente para manter um controle rígido. E ela, presa nesta situação impossível, estava começando a sentir isso também. A crise veio em uma terça-feira à tarde, durante a 3ª semana. Vivian estava na biblioteca da propriedade, catalogando livros danificados que precisavam de reparos, um projeto para o qual ela se oferecera porque lhe dava propósito. Ela acabara de descobrir uma linda primeira edição de Paraíso Perdido com a lombada rasgada. Quando vozes elevadas ecoaram do saguão de entrada, a voz de Edmund, aguda com raiva mal controlada. Ela pousou o livro com as mãos trêmulas e moveu-se para a porta da biblioteca. Pela fresta, ela pôde ver Edmund confrontando Thornfield perto da escadaria principal. Mantendo-a longe de mim deliberadamente, Edmund dizia. O protocolo de tutela permite visitas do noivo. Eu tenho todo o direito. Você não tem direito a nada nesta casa. A voz de Thornfield era gelada. O protocolo permite visitas supervisionadas a meu critério. Atualmente não as considero apropriadas porque você a quer para si mesmo. A acusação de Edmund ressoou pelo salão. Todos em Londres estão falando sobre isso. O Duque de Thornfield, tão rigidamente adequado, finalmente tentado por mercadorias danificadas. O som do impacto fez Vivian encolher-se. Ela abriu a porta mais para ver Thornfield, agarrando o casaco de Edmund, tendo-o jogado contra a parede com violência controlada. Fale sobre ela desse jeito novamente, Thornfield disse, sua voz mortalmente quieta. E os protocolos de tutela serão a menor de suas preocupações. Estamos claros? O rosto de Edmund empalideceu, mas seus olhos brilhavam com malícia. Você acabou de me agredir na frente de testemunhas, sua graça. Que aristocrático e apropriado. Vivian percebeu que vários criados haviam congelado em suas tarefas, observando o confronto com os olhos arregalados. Edmund estava certo. Isso se tornaria fofoca. Mais munição para ele usar. Ela entrou no saguão antes que pudesse reconsiderar. Lord Garrick, que visita inesperada. Ambos os homens se viraram para olhá-la. A expressão de Edmund transformou-se instantaneamente em uma máscara de preocupação ferida. Minha querida Vivian, eu estava tão preocupado com você, isolada aqui, sem nenhuma notícia. Eu lhe escrevi 2 vezes. Vivian manteve a voz firme. Certamente você recebeu minhas cartas, assegurando-lhe de meu bem-estar. A mentira foi suave, entregue com a mesma falsa cortesia que Edmund a havia ensinado. Ela viu o entendimento brilhar nos olhos de Thornfield. Ela estava jogando o jogo, criando um rastro de papel que os protegeria a ambos. Ah, sim, claro. Edmund libertou-se do aperto de Thornfield e endireitou o casaco. Embora cartas não substituam vê-la pessoalmente, você parece bem. Estou bem, obrigada.
E como você está ocupando seu tempo? Espero que sua graça não a esteja achando problemática. As implicações naquela palavra fizeram a pele de Vivian arrepiar. Estou auxiliando no catálogo da biblioteca e participando de trabalhos de caridade locais. A Duquesa de Marbury tem sido uma mentora maravilhosa. Que adorável. Edmund se aproximou, invadindo o espaço dela de uma maneira que a fez querer recuar. Anseio por continuar sua educação quando estivermos casados. Há tantas coisas que você ainda precisa aprender. A ameaça por trás de suas palavras agradáveis era clara. Obediência, submissão, punição por este período de relativa liberdade. Thornfield se interpôs entre eles, sua linguagem corporal protetora, mesmo enquanto suas palavras permaneciam formais. Como você pode ver, a senhorita Thorne está prosperando. Suas preocupações são infundadas. Eu a acompanharei até a saída. Eu encontrarei meu próprio caminho. Edmund esboçou uma reverência zombeteira. Vivian, visitarei novamente na próxima semana. Talvez sua graça seja mais complacente em nos permitir tempo privado juntos. Depois que ele saiu, o salão permaneceu congelado por um momento. Então Thornfield dispensou os criados com um gesto brusco e virou-se para Vivian. Você está bem? Eu deveria lhe fazer essa pergunta. Você é quem acabou de cometer agressão em seu próprio saguão de entrada. Mas sua tentativa de leveza fracassou. Suas mãos tremiam tão forte que ela teve que as apertar. Thornfield percebeu imediatamente. Ele a guiou de volta para a biblioteca e fechou a porta, dando-lhes privacidade. Sente-se antes que caia. Estou bem. Você está aterrorizada. Sente-se. Ela afundou na cadeira mais próxima e ele lhe serviu um copo de conhaque do aparador sem perguntar. Beba. O conhaque queimou, mas a estabilizou. Por que ele realmente veio? Para testar limites, para lembrá-la de que ele ainda a possui. Thornfield andou pelo comprimento da biblioteca, agitação em cada linha de seu corpo, e para coletar evidências de que estou excedendo meu papel como guardião. Você me defendeu. Isso não é exceder. Eu coloquei minhas mãos nele com raiva. Isso é exatamente o que ele queria. Thornfield parou na frente dela, frustração evidente. Eu deveria ter mantido o controle. Deveria ter sido educado e distante. Em vez disso, dei-lhe munição para alegar que sou tendencioso. Vivian se levantou, aproximando-se dele. Você foi humano. Não há crime nisso. Há quando sua humanidade a coloca em risco. Seus olhos encontraram os dela, escuros de emoção. Eu não posso ser o que você precisa se eu perder minha objetividade. Se eu deixar a raiva nublar meu julgamento. E o que eu preciso, sua graça? A pergunta pairou entre eles, carregada com tudo o que eles cuidadosamente não estavam dizendo por 3 semanas. Você precisa de alguém que possa derrotar Garrick legalmente, Thornfield disse, mas sua voz não tinha convicção. Alguém que possa encontrar a brecha nesses contratos, expor sua fraude, dar-lhe verdadeira liberdade. E se essa pessoa não existir, então você precisa de alguém forte o suficiente para protegê-la, mesmo depois que você for a esposa dele. Alguém que possa fazê-lo ter medo de maltratá-la. Isso não é proteção, Vivian disse suavemente. Isso é adiar a inevitabilidade. As mãos de Thornfield se levantaram como se para tocá-la, então caíram. Eu sei. Eles ficaram em silêncio pesado, a verdade pesando entre eles. Todos os seus recursos, toda a sua influência podem não ser suficientes para quebrar as correntes que Edmund havia forjado, e ambos sabiam disso. Eu deveria retornar à minha catalogação, Vivian finalmente disse, embora a ideia de se concentrar em livros danificados parecesse impossível. Vivian, por favor, não, ela recuou. Não se desculpe por me defender. Não prometa coisas que não pode garantir. Apenas me deixe trabalhar. Ele assentiu rigidamente e saiu, e Vivian retornou aos seus livros com as mãos trêmulas. Mas naquela noite, durante o jantar, ela encontrou um bilhete ao lado de seu prato.
A caligrafia de Thornfield, ousada e clara. Você merece ser escolhida, não tomada. Ela olhou para o comprimento da mesa, encontrando os olhos dele. Ele não sorriu, não reconheceu o bilhete além daquele único olhar firme, mas foi o suficiente. Por enquanto, foi o suficiente saber que ele havia, realmente havia, mesmo que o mundo estivesse determinado a torná-la invisível. A quarta semana trouxe um novo desastre na forma de uma carta de Londres. A duquesa de Marbury irrompeu na sala de café da manhã, agitando o papel como um estandarte de batalha. Aquele fuinha astuto e manipulador. Thornfield pegou a carta sem comentários e a leu, sua expressão escurecendo. Quando isso chegou, a correspondência desta manhã já está sendo circulada entre metade da aristocracia. A duquesa virou-se para Vivian. Edmund apresentou uma queixa formal ao conselho de tutoria, alegando que Callum está deliberadamente atrasando seu retorno e usando influência indevida para virá-la contra seu casamento contratado. O apetite de Vivian desapareceu. Ele pode fazer isso? Ele pode tentar. Thornfield colocou a carta na mesa com precisão controlada. Ele está exigindo um inquérito oficial. O conselho enviará um representante para entrevistá-la em particular e avaliar se excedi minha autoridade. Isso é absurdo. A duquesa estalou. Você não foi nada além de adequado, exceto quando eu o contive fisicamente na frente de testemunhas. A voz de Thornfield era monótona. Ele está usando esse incidente para construir seu caso. Vivian sentiu o pânico aumentar. O que acontece se o conselho decidir a favor dele? A tutela termina imediatamente. Você retorna a Londres e o casamento prossegue dentro da semana. Thornfield olhou para ela diretamente. Edmund está escalando. Ele está preocupado que estejamos encontrando alternativas. Então ele está tentando forçar uma conclusão antes que possamos agir. Estamos? Vivian perguntou. Encontrando alternativas? A pausa que se seguiu lhe disse tudo. Existem opções que estamos explorando. A duquesa disse cuidadosamente, mas nenhuma é garantida. Então eu ainda posso acabar casada com ele. Nenhum deles a contradisse. O inquérito foi agendado para 3 dias depois. Enquanto isso, Edmund redobrou seus esforços, fazendo aparições diárias nos portões de Thornfield, cada vez com uma nova queixa ou exigência. Ele queria acesso privado a Vivian. Ele queria que suas cartas para ele fossem tornadas públicas. Ele queria provas de que ela não estava sendo coagida. No segundo dia, ele trouxe uma testemunha, uma mulher de rosto tenso que alegava ser a companheira de seu primo. Ela testemunhou ao representante do conselho que vira Thornfield e Vivian caminhando sozinhos nos jardins em uma hora inadequada, suas cabeças próximas em conversa íntima. Era uma mentira, mas plausível. Eles haviam caminhado nos jardins. Eles haviam conversado em particular. A intimidade era mais difícil de negar porque existia, mesmo que nunca tivessem agido sobre ela. Nunca estive sozinho com a senhorita Thorne de maneira inadequada. Thornfield disse ao representante do conselho. Um homem severo chamado Lord Justice Petton. Cada interação foi conduzida com plena consciência da propriedade. No entanto, você atacou o noivo dela em sua própria casa. Eu o contive quando ele se tornou agressivo. Há uma diferença. Petton fez anotações em seu livro Razão. 2 observadores externos, sua graça. Seu comportamento sugere investimento pessoal além da tutela apropriada. Lord Garrick acredita que você está tentando suplantá-lo nos afetos da senhorita Thorne. Lord Garrick é paranoico e controlador, e é precisamente por isso que a senhorita Thorne precisa de proteção. Essa não é sua determinação a fazer. O contrato de casamento foi assinado legalmente. Seu papel é avaliar o caráter dela, não interferir em suas obrigações contratuais. A entrevista com Vivian foi pior. Pettin a questionou com precisão implacável, tentando fazê-la confessar sentimentos por Thornfield, ou queixas sobre Edmund,
ou qualquer indício de que a tutela havia se tornado algo mais do que profissional. Você quer se casar com Lord Garrick? Ele perguntou pela terceira vez. Vivian aprendeu sua lição da última vez que respondera a essa pergunta honestamente. Eu quero honrar os arranjos de meu pai. Não foi isso que perguntei. É a única resposta que importa, meu senhor. Meu pai assinou os contratos. Eu os cumprirei. Mesmo que o Duque de Thornfield tenha lhe oferecido alternativas, a armadilha era óbvia, mas evitá-la parecia impossível. Sua Graça tem pesquisado opções legais, como é seu direito como meu tutor, mas não estou sob nenhuma ilusão de que essas opções sejam garantidas. Você parece resignada ao seu destino. Eu pareço realista, meu senhor. Depois que Patton saiu, prometendo uma decisão dentro de 2 dias, Vivian encontrou Thornfield na biblioteca, olhando pela janela com os ombros rígidos. Isso vai falhar, ela disse baixinho. Ainda não sabemos. Sim, sabemos. Ela se moveu para ficar ao lado dele. Patton já decidiu. Edmund tem muitas evidências do que quer que seja isso entre nós. Mesmo que não tenhamos feito nada de errado, a aparência é suficiente. Eu não vou deixar que ele a leve de volta. As palavras eram ferozes, desesperadas. Tem que haver algo. Não há. Vivian sentiu uma estranha calma se instalar sobre ela. Eu soube desde o começo que isso era inútil. Você tentou, a duquesa tentou, mas algumas armadilhas são muito bem construídas para escapar. Thornfield virou-se para encará-la. E pela primeira vez desde que ela o conhecera, ela viu sua compostura rachar. Eu não posso simplesmente entregá-la a ele. Não agora. Não depois. Depois. Depois do quê? Ele encurtou a distância entre eles em 2 passos, e por um momento, sem fôlego, ela pensou que ele poderia realmente beijá-la, poderia jogar fora todo o seu controle cuidadoso, e simplesmente pegar o que ambos queriam. Em vez disso, sua mão subiu para acariciar sua bochecha, tão gentil que a fez querer chorar. Depois que eu vi quem você realmente é, ele disse baixinho. Depois de vê-la ser corajosa e gentil e perspicaz, depois de ouvi-la rir com os criados e discutir filosofia com minha madrinha, depois de perceber que você é exatamente o tipo de mulher que eu não sabia que estava esperando. Vivian inclinou-se em seu toque, permitindo-se este momento de honestidade. Eu nunca fui escolhida antes. Não realmente. Meu pai escolheu a conveniência. Edmund escolheu o investimento. Mas você? Eu escolho você, Thornfield terminou. Todos os dias eu escolho você, mesmo sabendo que provavelmente terei que deixá-la ir. Então, por que manter a distância? A voz dela falhou. Se vamos perder de qualquer maneira, por que não? Porque se cruzarmos essa linha, Edmund vence completamente. Ele usará isso como prova de que a tutela era uma farsa, que eu a corrompi. Não apenas encerrará o inquérito, destruirá sua reputação completamente. Você perderá qualquer chance de uma vida respeitável, mesmo fora do casamento com ele. Talvez eu não me importe mais com a respeitabilidade. Você deveria, porque a respeitabilidade é a única arma que nos resta. Ele largou a mão dela e recuou, a distância entre eles parecendo milhas. Quando Patton entregar sua decisão, preciso ser capaz de me apresentar à aristocracia e jurar por minha honra que conduzi esta tutela sem impropriedade. Essa é sua única proteção. Vivian queria argumentar, queria protestar contra a injustiça de um sistema que a punia por ser desejada por um bom homem, enquanto a forçava num cruel. Mas ela podia ver a lógica na posição dele, mesmo que isso lhe partisse o coração. Quanto tempo nos resta? Ela perguntou. Patton decidirá em 2 dias. Se ele decidir a favor de Edmund, você retornará a Londres imediatamente. O maxilar de Thornfield apertou. Mais 2 dias é tudo. Então devo aproveitá-los ao máximo. Ela o deixou em pé na biblioteca e recuou para seus quartos.
onde finalmente se permitiu chorar. Não pela perda da liberdade. Ela sabia que isso era provável desde o início, mas pela perda da possibilidade, por aquelas breves semanas em que Caleb Ravenswood a fez acreditar que ela poderia ser escolhida, poderia importar, poderia ser mais do que moeda em transações de homens. Aquela noite ela não conseguiu dormir. Perto da meia-noite, ela vestiu um roupão e se aventurou na biblioteca, buscando o conforto dos livros. Ela estava catalogando uma coleção de ilustrações botânicas e focar nos desenhos precisos de flores poderia acalmar sua mente acelerada. A porta da biblioteca estava entreaberta, a luz da lâmpada derramando-se no corredor escuro. Ela a empurrou silenciosamente, esperando encontrar o quarto vazio. Em vez disso, ela encontrou Thornfield em sua escrivaninha, cercado por papéis, seu cabelo despenteado de passar as mãos por ele. Ele olhou para ela na entrada e ela viu exaustão e frustração estampadas em suas feições. "Não consegue dormir também?" Ela perguntou suavemente. "Continuo procurando pela brecha que sei que não existe." Ele gesticulou para os documentos espalhados. Os contratos de seu pai com Garrick, lei do casamento, lei da propriedade, protocolos de tutela. Deve haver algo que estou perdendo. Vivian se aproximou, olhando os papéis. "Você tem feito isso todas as noites, não é? Não vou parar de tentar até que Peton me force." Ela viu então o preço que isso estava cobrando dele. O controle rígido que o definia estava se fraturando sob o peso de sua determinação em salvá-la e a crescente percepção de que ele poderia falhar. Caleb. Ela usou o nome dele sem seu título pela primeira vez. "Você fez tudo o que podia, mais do que qualquer outra pessoa teria feito." Ele olhou para ela e algo em sua expressão fez sua respiração engasgar. "Não é o suficiente. Você merecia alguém que pudesse realmente salvá-la, não apenas atrasar sua prisão. Você me deu 6 semanas de sentimento de que eu importava. Isso é mais do que eu esperava ter em toda a minha vida." 6 semanas, ele repetiu amargamente. "E então o quê? Eu a devolvo a Garrick e passo o resto da minha vida sabendo que ela abandonei a ele. Você não está me abandonando. Você está seguindo a lei. A lei está errada." Ele se levantou abruptamente, à força de seu movimento espalhando papéis. "A lei que permite que homens como seu pai apostem suas filhas. A lei que trata as mulheres como propriedade a ser comprada e vendida. A lei que diz: eu não posso protegê-la porque algum bastardo assinou um pedaço de papel enquanto você estava de luto. Tudo isso está errado e eu não posso." Ele parou, virando-se dela, com as mãos apoiadas na mesa. Vivian moveu-se para ficar ao lado dele, perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo. "Então quebre a lei." "O quê? Você me ouviu? Se a lei está errada, quebre-a. Recuse-se a me enviar de volta. Deixe Edmund processá-lo. Deixe a aristocracia censurá-lo. Escolha-me de qualquer maneira." Você não entende o que está pedindo. Mas sua voz não tinha convicção. "Eu entendo perfeitamente. Estou pedindo que você arrisque tudo o que construiu. Sua reputação, sua posição, sua perfeita propriedade por alguém que não pode lhe dar nada em troca. Estou pedindo que você seja egoísta por uma vez em sua vida cuidadosamente controlada." Thornfield virou-se para encará-la, e a emoção crua em seus olhos quase a desfez. "Se eu fizer isso, se eu desafiar o conselho e a mantiver aqui à força, Edmund apresentará acusações, verdadeiras acusações legais, não apenas censura social. Eu poderia perder Thornfield, a propriedade que está em minha família há 200 anos. Tudo o que eu conheço, e você ainda estaria presa porque o contrato de casamento ainda se manteria. Você não seria minha esposa nem legalmente livre. Apenas uma mulher vivendo em pecado com um homem que se destruiu por ela. Isso seria tão terrível." Ela estendeu a mão para a dele, entrelaçando os dedos. "Viver aqui com você, mesmo sem sanção legal. Para você, sim, você estaria arruinada.
inelegível para casamento. Se algo me acontecesse, você não teria nada. A mão dele apertou a dela. Eu não farei isso com você. Não farei você escolher entre a crueldade de Edmund e a destruição social. E se eu quiser escolher a destruição? As palavras saíram ferozes. E se eu preferisse ser arruinada e livre do que respeitável e possuída? Você diz isso agora. Eu quero dizer isso agora. E eu vou querer dizer isso amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias pelo resto da minha vida. Ela puxou a mão dele para o peito, pressionando a palma da mão contra seu coração acelerado. Sente isso? Sou eu escolhendo você, Caleb. Não porque eu tenho que. Não porque sou grata, mas porque em 6 semanas você me mostrou o que significa ser valorizada. E eu não posso voltar a ser nada. Por um momento suspenso, ela pensou que o havia convencido. Pensou que ele poderia realmente puxá-la para seus braços e fazer a escolha imprudente que os salvaria a ambos. Então ele gentilmente retirou sua mão e recuou. Não posso deixá-la se sacrificar por mim. Não vou. Mesmo que seja o que eu quero, especialmente então. Sua voz era rouca porque você merece algo melhor do que a vida que essa escolha lhe daria. Você merece segurança, respeitabilidade, um futuro que não seja definido por escândalo e perda. Eu mereço escolher meu próprio destino, não se esse destino a destruir. Eles se encararam através de 3 pés de espaço que pareciam intransponíveis. Vivian percebeu então que sua propriedade não era apenas sobre regras sociais. Era como ele protegia as pessoas. Ele preferia quebrar o próprio coração do que permitir que ela sacrificasse seu futuro por ele. Era nobre e irritante em igual medida. Então suponho que estamos em um impasse. Ela disse baixinho. Você não me deixará escolher a destruição, e eu não voltarei para Edmund de boa vontade. Você não terá que voltar de boa vontade. A decisão de Patton o forçará, só se você cumprir. Eu cumprirei porque essa é a única maneira de mantê-la segura a longo prazo. Ele se moveu em direção à porta, colocando mais distância entre eles. Volte para a cama, Vivian. Ambos precisamos descansar. Caleb, por favor, não posso. Sua voz falhou. Não posso continuar tendo essa conversa. Não posso continuar querendo o que não posso ter. Apenas vá. Ela saiu, mas não antes de vê-lo afundar de volta em sua cadeira, com a cabeça entre as mãos, a imagem de um homem dilacerado por escolhas impossíveis. Em seu quarto, Vivian tomou sua própria decisão. Se Caleb não quebrasse a lei, ela o faria. Se Patton decidisse contra eles, ela não iria em silêncio. Ela faria uma cena, forçaria Edmund a arrastá-la na frente de testemunhas. Faria a aristocracia ver exatamente o que seus preciosos contratos permitiam. Pode não mudar nada, mas pelo menos ela lutaria. Pelo menos ela se escolheria, mesmo que ninguém mais o fizesse. Lord Justice Patton entregou sua decisão na tarde seguinte na sala de estar formal de Thornfield, com a Duquesa de Marbury como testemunha. Após consideração completa das provas e entrevistas com todas as partes, Patton leu de sua declaração preparada. Eu concluo que o Duque de Thornfield conduziu a tutela da senhorita Vivian Thorne, com a devida propriedade. No entanto, aquela única palavra caiu como uma lâmina de guilhotina. No entanto, as provas sugerem que um apego emocional se desenvolveu entre tutor e pupila, criando um conflito de interesses que compromete a objetividade do Duque. Embora nenhuma impropriedade explícita tenha ocorrido, a aparência de parcialidade é suficiente para justificar preocupação. Portanto, eu decido que a tutela deve ser encerrada imediatamente. A senhorita Thorne retornará a Londres amanhã, acompanhada por representantes do Conselho de Tutoria, para retomar seu noivado contratado com Lord Edmund Garrick. O casamento prosseguirá conforme originalmente programado. Vivian sentiu o quarto inclinar. Amanhã, nem mais 2 dias. Amanhã. Isso é ultrajante, a duquesa protestou.
Você os está punindo por terem sentimentos humanos. Estou aplicando a lei, Sua Graça. Os sentimentos pessoais do Duque, por mais compreensíveis que sejam, não se sobrepõem aos contratos legais. Patton virou-se para Thornfield. Você preparará os pertences da senhorita Thorne para a partida. Lord Garrick foi notificado e encontrará a comitiva em Londres. Não. A voz de Vivian era firme, apesar do pânico que a sufocava. Eu recuso. Patton olhou para ela como se ela fosse uma criança fazendo birra. Você não tem essa opção, senhorita Thorne. Não tenho. Você pode decidir o quanto quiser, mas não pode me forçar fisicamente para uma carruagem contra minha vontade. Isso seria sequestro. Seria o cumprimento de um contrato legal que seu pai assinou. A assinatura de meu pai não me torna propriedade. Ela ficou de frente para Patton diretamente. Eu sou um ser humano com agência, e estou lhe dizendo agora na frente de testemunhas, eu não consinto com este casamento. Nunca consenti. O contrato foi assinado enquanto eu estava de luto sob coação, sem meu verdadeiro consentimento informado. Seu pai tinha autoridade legal. Meu pai está morto. Sua autoridade terminou com ele. A voz de Vivian ganhou força. Tenho 27 anos, gozo de plena capacidade mental e recuso este arranjo. Se Edmund Garrick quiser me processar por quebra de contrato, que o faça. Mas não voltarei a ele voluntariamente. O rosto de Patton enrijeceu. Você está sendo histérica. Ela está sendo clara. A voz de Thornfield cortou o quarto como uma lâmina. E ela está certa. Um contrato assinado sob coação é contestável. Se a senhorita Thorne recusar publicamente o consentimento, forçar sua conformidade torna-se muito mais complicado legalmente. Você está incentivando a rebelião dela, Patton acusou. Estou observando um fato legal. Se ela se recusar a ir, você terá que apresentar acusações de quebra de contrato. Isso significa um julgamento público. Provas apresentadas, testemunho ouvido. O sorriso de Thornfield era afiado. Você tem certeza de que Edmund Garrick quer que suas práticas comerciais sejam examinadas em tribunal aberto? A expressão de Patton mudou, incerteza piscando em suas feições. O que você está implicando? Estou implicando que passei 6 semanas investigando os negócios de Lord Garrick e encontrei algumas discrepâncias fascinantes em como ele adquiriu as dívidas do pai da senhorita Thorne. Thornfield produziu uma pilha de papéis de sua mesa. As dívidas de jogo que Garrick alega ter comprado foram vendidas a ele por um corretor que não existe legalmente. Os contratos de terras que ele está exigindo, eles se referem a limites de propriedade que foram redesenhados há 5 anos, tornando os levantamentos originais inválidos. Vivian olhou para ele. Você encontrou uma brecha. Encontrei evidências de fraude. Os olhos de Thornfield nunca deixaram o rosto de Pemberton. Garrick construiu seu contrato com base em documentos falsificados, o que significa que todo o arranjo é nulo. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Patton se recuperou primeiro. Essa é uma acusação séria, Sua Graça. Você tem provas? Suficientes para justificar uma investigação completa, que estou preparado para exigir publicamente se você tentar fazer cumprir essa decisão de tutela. Você está blefando. Tente-me. A voz de Thornfield era gelada. Force a senhorita Thorne de volta a Londres, e eu levarei esses documentos a cada magistrado, cada jornal, cada lord influente na Inglaterra. A reputação de Garrick será destruída, e a sua, Lord Patton, será manchada por associação por ter julgado a favor de um fraudador. Vivian observou Patton calcular as chances, pesando a reputação contra o princípio. Ela pôde ver o momento em que ele decidiu que a autopreservação importava mais do que a aplicação da lei. Esta investigação que você propõe, Patton disse cuidadosamente, exigiria tempo, canais oficiais, procedimento adequado. De fato, estimo pelo menos 6 meses para examinar as provas minuciosamente, e durante esse tempo, o status da senhorita Thorne permaneceria inalterado.
Ela permaneceria aqui sob minha proteção até que a investigação fosse concluída. Isso é altamente irregular, assim como é fazer cumprir contratos baseados em fraude. A duquesa falou, sua voz carregando uma autoridade aristocrática que fez Patton recuar. Acho a proposta de Calum eminentemente razoável. Lance a investigação. Se os contratos provarem ser legítimos, a senhorita Thorne retorna a Garrick. Se forem fraudulentos, ela está livre. De qualquer forma, a justiça é servida. Patton olhou entre eles. Thornfield o desafiou firmemente, a duquesa com sua expectativa imperiosa e a postura desafiadora de Vivian. Ele estava encurralado, e ele sabia disso. Recomendarei a investigação ao conselho, ele disse rigidamente. Mas entenda, Sua Graça, se suas provas não apoiarem essas alegações, você enfrentará sérias consequências por fazer falsas acusações. Estou ciente. Aceitarei esse risco. Depois que Patton saiu prometendo uma resposta formal dentro de dias, Vivian virou-se para Thornfield com assombro e descrença em seu peito. Você realmente encontrou fraude ou aquilo foi um blefe elaborado? Ambos. Ele colocou os papéis em sua mesa. A evidência existe, mas é circunstancial. Forte o suficiente para justificar a investigação, mas não forte o suficiente para garantir condenação. Estou ganhando tempo para nós, não liberdade. Ainda não. Mas é uma chance, ele concordou. 6 meses, possivelmente mais, se pudermos estender a investigação. 6 meses onde você estará segura aqui, onde Garrick não poderá tocá-la, onde podemos procurar por provas mais definitivas. A duquesa sorriu triunfantemente. Você, menino magnífico e astuto. Eu o ensinei bem. Você me ensinou que o poder não significa nada se você não o usa para proteger as pessoas que importam. Thornfield olhou para Vivian. Eu não pude salvá-la através da propriedade, então escolhi a estratégia em vez disso. Essa foi sua terceira ação irreversível. A duquesa observou silenciosamente, ameaçando um representante do conselho, arriscando sua reputação em evidências circunstanciais, declarando publicamente sua proteção a Vivian, independentemente das consequências sociais. Você acabou de queimar várias pontes importantes, Calum. Eu sei. A aristocracia falará. Alguns o apoiarão. Outros o verão como alguém que perdeu sua objetividade. Deixe-os falar. Thornfield moveu-se para ficar diante de Vivian, sua expressão intensa. Estou cansado de a propriedade importar mais do que as pessoas. Cansado de manter aparências perfeitas, enquanto mulheres como você são vendidas a homens como Garrick. Se protegê-la me custar status social, que assim seja. Vivian sentiu as lágrimas apertarem atrás de seus olhos. Você não deveria ter que se sacrificar. Não estou sacrificando nada que importa. Estou escolhendo o que importa em vez disso. Ele levou a mão dela aos lábios, um gesto que parecia ao mesmo tempo cortês e profundamente íntimo. 6 meses, Vivian. Prometo-lhe 6 meses de segurança enquanto construímos um caso real contra ele. E se no final ainda não pudermos provar a fraude, então enfrentaremos isso quando chegar. Ela conseguiu um sorriso trêmulo. Mas agora, pela primeira vez em meses, tenho esperança. Por sua causa, a duquesa enxugou os olhos com um lenço. Bem, suponho que devo escrever aos meus advogados. Se estamos investigando Edmund Garrick, precisaremos das melhores mentes jurídicas da Inglaterra. Enquanto ela saía do quarto, deixando-os sozinhos, Thornfield manteve a mão de Vivian. Eu quis dizer o que disse na biblioteca na noite passada. Ele lhe disse baixinho. Você merece algo melhor do que Edmund lhe daria. Mas você também merece algo melhor do que uma meia-vida definida por escândalo e incerteza. Então, vou provar a fraude. Vou libertá-la completamente. E então? Então o quê? Seu polegar roçou os nós dos dedos dela. Então, vou cortejá-la adequadamente, com flores e poesia, e todos os rituais de cortejo ridículos que sempre achei tediosos.
Porque você merece ser escolhida, Vivian. Não resgatada, não protegida, mas escolhida livremente, sem coação ou desespero, ou circunstâncias impossíveis forçando a decisão. E se eu não quiser esperar 6 meses? Então faremos um dia de cada vez. Mas não pedirei que você se comprometa comigo enquanto ainda estiver tecnicamente ligada a ele. Isso não seria uma escolha. Seria outra jaula. Ele soltou a mão dela relutantemente. Eu quero você livre primeiro, completamente livre, para que, quando você escolher, seja real. Vivian entendeu o que ele estava oferecendo. Paciência, decoro, o espaço para descobrir quem ela era fora do controle de qualquer pessoa. Era o oposto da propriedade sufocante de Edmund, o oposto do desprezo de seu pai. Era respeito, e isso importava mais do que a paixão jamais poderia. 6 meses, então, ela concordou, para construir nosso caso e provar a fraude. E depois veremos se você ainda me quer quando eu não for uma donzela que precise de resgate. O sorriso dele era suave e genuíno. Eu a quererei mais porque você será você mesma, sem concessões. A investigação que se seguiu foi brutal e minuciosa. A duquesa de Marbury utilizou todas as conexões que tinha, contratando advogados especializados em fraude de contratos e investigadores que podiam rastrear o labirinto dos negócios financeiros de Edmund Garrick. Edmund revidou com precisão viciosa. Ele espalhou rumores de que Vivian havia seduzido Thornfield, que a investigação era vingança por um amante roubado, que tudo era um esquema elaborado para anular contratos legítimos. Ele apresentou testemunhas que juraram sobre as dívidas de jogo do pai de Vivian. Ele produziu documentos que pareciam autênticos o suficiente para criar dúvidas. Mas os investigadores de Thornfield eram melhores. Eles encontraram o corretor que havia vendido as dívidas a Edmund, um homem que confessou sob pressão que fora pago para falsificar registros. Eles descobriram que 3 das testemunhas de Edmund haviam recebido pagamentos suspeitos pouco antes de oferecerem testemunho. Eles descobriram um padrão de Edmund mirando em famílias vulneráveis, usando dívidas fabricadas para adquirir propriedades a um valor abaixo do mercado. Levou 4 meses para construir o caso, 4 meses assistindo a evidências se acumularem como pedras em uma fundação. E durante todo esse tempo, Vivian viveu em Thornfield, segura e cada vez mais em paz. Ela passava seus dias trabalhando na biblioteca, catalogando a coleção e fazendo recomendações para reparos. Ela se juntou à duquesa em trabalhos de caridade na vila, descobrindo um talento para organizar arrecadações de fundos. Ela aprendeu a montar corretamente em uma das éguas dóceis de Thornfield. Ela lia vorazmente, discutia filosofia com Calum durante o chá da noite e lentamente se tornou alguém que ela reconhecia no espelho, não definida pelo medo ou pela obrigação, mas por suas próprias escolhas. Calum manteve sua promessa. Ele a cortejou lentamente, adequadamente, com uma paciência que fazia cada pequeno gesto parecer carregado de significado. Flores frescas apareciam em seus quartos todas as manhãs. Ele lia poesia para ela na biblioteca, sua voz transformando os versos de Byron em algo íntimo. Eles caminhavam pelos jardins ao crepúsculo, conversando sobre tudo e nada, construindo uma base de amizade que parecia mais sólida do que a paixão sozinha poderia proporcionar. Mas a paixão estava lá também, latente sob sua cuidadosa propriedade, os quase toques, os olhares fixos que duravam demais, a maneira como sua respiração prendia quando ela ria, a maneira como seu coração disparava quando ele dizia o nome dela. Eles estavam se apaixonando lentamente e parecia que estavam voltando para casa. O caso contra Edmund foi a julgamento no 5º mês, realizado em um tribunal de Londres lotado de observadores aristocráticos. Vivian compareceu com Thornfield ao seu lado, a duquesa flanqueando seu outro lado como um dragão protetor. Edmund estava confiante no início, seus advogados desconsiderando as provas como circunstanciais.
Mas à medida que testemunha após testemunha depunha sobre seus padrões de fraude, à medida que documentos eram apresentados mostrando corrupção sistemática, sua compostura começou a ruir. A reviravolta veio de uma fonte inesperada, Lord Helmsley, o mesmo homem que havia rido das piadas grosseiras de Edmund. Confrontado com provas de que Edmund havia defraudado seu próprio sobrinho usando táticas semelhantes, Helmsley se tornou testemunha da promotoria. Seu depoimento foi incriminador, expondo anos de esquemas e manipulações. Ao final do segundo dia, até mesmo os advogados de Edmund pareciam desconfortáveis. A decisão do magistrado veio no terceiro dia, rápida e inequívoca. O contrato de casamento entre Edmund Garrick e Vivian Thorne foi declarado nulo devido à fraude em seus documentos fundamentais. Edmund foi obrigado a devolver todas as propriedades obtidas por falsos pretextos, proibido de novos negócios na Inglaterra e colocado sob investigação por múltiplas acusações de fraude que poderiam levar a de acusações criminais. Vivian observou o rosto de Edmund perder a cor enquanto a decisão era lida. Por um momento, ela pensou que ele poderia aceitar a derrota. Em vez disso, ele avançou pelo tribunal em direção a ela. Você ingrata. Depois de tudo que investi, Thornfield o interceptou antes que ele desse 3 passos, empurrando-o de volta com violência controlada. Toque nela, e será a última coisa que você fará. Guardas cercaram Edmund, contendo-o enquanto ele continuava gritando acusações e ameaças. O magistrado ordenou sua remoção, declarando-o em desacato à corte. Enquanto ele era arrastado, ainda furioso, Vivian sentiu algo dentro dela finalmente se libertar. Ela estava livre, verdadeiramente, legalmente, completamente livre. No corredor fora do tribunal, cercada por bons votos e observadores curiosos, Thornfield pegou a mão dela. Como você se sente? Ele perguntou baixinho, como se pudesse respirar pela primeira vez em 1 ano. Bom, ele apertou os dedos dela suavemente. Porque há algo que preciso lhe perguntar agora que você não está mais ligada a ninguém. Caleb, deixe-me terminar. Ele a afastou ligeiramente da multidão, encontrando um canto tranquilo. Eu prometi cortejá-la adequadamente assim que estivesse livre. Esperei meses por este momento e estou aterrorizado. Aterrorizado? Que você dirá não. Que sem a proximidade forçada pelas circunstâncias, você perceberá que não me quer. Que você escolherá explorar o mundo em seus próprios termos, sem estar presa a ninguém. Ele pegou as 2 mãos dela agora. E se é isso que você escolher, eu o respeitarei. Mas preciso que você saiba que eu a amo, Vivian. Não porque eu a protegi. Não porque lutamos contra Edmund juntos, mas porque você é brilhante e corajosa e maravilhosamente teimosa, porque você me faz rir. Porque você me desafia a ser melhor do que minha rígida propriedade permite. Porque você é você. Vivian sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto, mas pela primeira vez eram lágrimas de felicidade. Você me ama perdidamente, completamente, irrevogavelmente. Então você está com sorte. Ela ficou na ponta dos pés, aproximando o rosto do dele. Porque eu também te amo, e eu escolho você. Não porque preciso de resgate, não porque você é conveniente, mas porque você me viu quando eu era invisível para todos os outros. Você me deu espaço para me tornar eu mesma. E a mulher que me tornei te quer em sua vida hoje e todos os dias depois. Você tem certeza de que poderia ter qualquer um agora? Eu não quero ninguém. Eu quero você. O homem que jogou fora a propriedade para me salvar. O homem que lê poesia e discute filosofia e faz aquela pequena ruga entre as sobrancelhas quando está preocupado. Eu quero você, Caleb. Escolha-me de volta. Seu sorriso era radiante, transformando seu rosto geralmente sério em algo alegre. Eu escolho você todos os dias de todas as formas possíveis. Vivian Thorne, você se casaria comigo não por causa de contratos ou obrigação, mas porque queremos construir uma vida juntos.
Sim, sim, absolutamente. Sim, ele a beijou então no corredor do Tribunal de Londres, na frente de testemunhas e aristocratas e quem quisesse olhar. Foi totalmente inadequado e absolutamente perfeito. E quando eles finalmente se separaram, a duquesa estava enxugando os olhos e vários lordes idosos aplaudiam. Bem, a duquesa disse calorosamente, já era hora de vocês dois pararem de ser tão tediosamente adequados. O casamento aconteceu 3 meses depois em Thornfield, com metade da aristocracia presente. Vivian usava as pérolas de sua mãe e um vestido da cor do céu matinal. A duquesa serviu como madrinha de honra, chorando durante toda a cerimônia, apesar de suas tentativas de compostura. Enquanto Caleb deslizava o anel em seu dedo, Vivian olhou para os convidados reunidos e percebeu o quão longe ela havia chegado. Da mulher escondida em um vestiário, tentando escapar de seu destino para isso, de pé livremente ao lado de um homem que a amava, escolhendo seu futuro com olhos claros e coração aberto. Eu te amo, ela sussurrou enquanto eles eram pronunciados marido e mulher. Eu te amo, ele sussurrou de volta. E eu escolho você hoje e sempre. Eles se beijaram sob aplausos estrondosos, e Vivian se sentiu completa pela primeira vez em sua vida. Ela não era mais a mulher que se escondia. Ela era a mulher que foi escolhida e que se escolheu. Epílogo. 3 meses após o casamento, Vivian estava no que fora o salão de café da manhã da dama, e agora era seu escritório pessoal. A luz do sol entrava pelas janelas altas com vista para o roseral, iluminando a escrivaninha onde ela trabalhava na correspondência da fundação de caridade que estabelecera com a duquesa. A fundação ajudava mulheres a escapar de contratos de casamento coercitivos, fornecendo apoio legal e assistência financeira. Foi financiada em parte pelas indenizações que Edmund fora ordenado a pagar antes de fugir da Inglaterra para evitar a perseguição criminal. Vivian sentiu uma feroz satisfação ao usar o dinheiro dele para desfazer o mal que homens como ele causavam. Caleb apareceu na porta, afrouxando sua gravata depois de um longo dia gerenciando os negócios da propriedade. A senhora Winters diz que você trabalha desde o amanhecer. Devo ter ciúmes dessas cartas? Ferozmente ciumento. Elas são uma correspondência muito exigente. Ela largou a caneta e se moveu para o abraço dele. Como foi seu dia? Produtivo. Os novos inquilinos estão se estabelecendo bem. E recebi a notícia de que o parlamento está considerando aquela reforma da lei do casamento que discutimos, a que exige o consentimento pessoal de uma mulher para contratos, não apenas a aprovação de seu pai, por causa de nosso caso, porque você se recusou a ficar em silêncio sobre o que aconteceu com você. Seu testemunho durante o julgamento de Edmund mudou mentes, Vivian. Mulheres estão escrevendo ao parlamento, compartilhando suas próprias histórias. Você começou algo importante. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento cardíaco constante. Nós começamos. Você é quem lutou contra o sistema para me salvar. Eu apenas forneci a estratégia legal. Você forneceu a coragem. Ele pressionou um beijo em seu cabelo. Venha, o jantar pode esperar. Quero lhe mostrar algo. Ele a conduziu pela casa e para os jardins, onde o crepúsculo pintava o céu em tons de roxo e ouro. Perto do roseral, um novo banco de pedra havia sido instalado, simples e elegante. Leia a inscrição, Caleb disse suavemente. Vivian ajoelhou-se para ver as palavras gravadas na pedra. Para aqueles que se esconderam e aqueles que escolheram ser vistos. Lágrimas pinicaram seus olhos. Caleb, eu queria algo permanente, um lembrete de que se esconder não é fraqueza, é sobrevivência. Mas escolher ser visto, escolher a si mesma, isso é coragem. Ele a puxou para ficar de pé e a abraçou. Você me ensinou isso. A mulher que se escondeu em um vestiário e me encontrou lá. A mulher que se recusou a desaparecer silenciosamente.
A mulher que se escolheu quando ninguém mais o faria. Você me escolheu também. A melhor decisão que já tomei. Ele a beijou lentamente, profundamente, da maneira que ele fazia agora que eles tinham todo o tempo do mundo e ninguém de quem se esconder. O que você quer fazer amanhã? Vivian sorriu contra os lábios dele. Qualquer coisa, porque agora eu posso escolher. Então escolha-me. Todos os dias eu a escolho hoje, amanhã, sempre. Eles ficaram juntos na luz que diminuía. Duas pessoas que se encontraram na escuridão e construíram algo luminoso das ruínas do que tentara destruí-los. Ela não era mais a mulher que se escondia. Ela era a mulher que foi escolhida e que se escolheu. E isso fez toda a diferença. Se esta história a encontrou em um momento em que você precisava se sentir vista, valorizada e escolhida, fico muito feliz que você tenha ficado até o fim. Sua presença aqui significa tudo. Estas histórias existem por sua causa, e sinto-me honrado por você ter passado este tempo com Vivian e Calum. Se isso ressoou com você, ficaria muito grato se você curtisse. Comente com seus pensamentos ou compartilhe isso com alguém que possa precisar desta mensagem. E se você estiver pronto para outra jornada, inscreva-se e ative as notificações.